Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vocês sabem que o nosso canal é um canal que é um grande bate-papo com vocês, né? É um grande bate-papo que daqui a pouco nós vamos fazer, inclusive, isso ao vivo. Vamos fazer as nossas lives e vamos buscar os assuntos que vocês querem discutir. Eu quero discutir com vocês o que vocês querem discutir. Logicamente, dentro do nosso ambiente, né? Qual é o nosso ambiente? São os quadrinhos, é o rock, são as séries de TV, são os filmes e a literatura. Essa é a nossa praia, né? Mas dentro dessa praia, vocês vão me sugerir assuntos para a gente levar para as nossas lives, bater um grande papo, de preferência com muita gente participando. Eu espero que isso aconteça em breve. Mas para isso, é lógico, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem um curtiu ou não curtiu, faz parte da brincadeira, e deixe o hype. O hype é o mais importante para os canais novos, tá? Se possível, um hype com uma ajudinha financeira. Se não puder, não tem problema nenhum. Deixe um hype gratuito que vai alavancar o canal de qualquer maneira. E venha para o nosso clube de membros. Os membros vão ter vantagens. Por exemplo, nós vamos sortear itens que o colecionador vai se desfazer, tá? E aí será sorteado entre os membros. Vocês vão ganhar edições antigas, edições que já não são muito fáceis de conseguir, porque, naturalmente, a gente vai renovando a coleção e vai se desfazendo de alguns itens mais antigos, tá? Muito bem. Mas como nesse nosso grande bate-papo aqui, que a gente bate-papo aqui diariamente, 2 vezes por dia, pelo menos, né? Que não é um bate-papo, porque não tem a dialética, né? Não tem o retorno de vocês por enquanto, mas depois nós vamos ter. E aí eu já gravei, é claro, mais de um vídeo falando de uma das minhas 20 bandas favoritas. Que eu sempre falo que eu tenho 20 bandas favoritas. Apenas 20 bandas eu coleciono. É lógico que tem outras bandas que eu até aprecio, que eu até gosto, mas eu não coleciono. O meu recorte são 20 bandas. Para ser preciso, são 25. Porém, essas 5 a mais só tem um álbum. Só tem um álbum. Eles não lançaram mais do que um álbum. Então não dá para entrar, né, numa lista das 20 bandas favoritas. Eu até já fiz um vídeo em que eu falo, dentro das minhas 20 bandas favoritas, quem seriam as top 3, top 5, as que eu mais gosto realmente, né? E já tem um vídeo falando sobre isso aí. Basta você procurar no canal quem seriam as minhas top 5, top 3, quem seria a minha banda favorita. E já gravei vídeos também falando de algumas delas, de edições especiais, de edições históricas e uma série de coisas das bandas de rock. Muito bem. E aí vem uma questão que eu acho muito singular, muito especial, que é para falar do Led Zeppelin. O Led Zeppelin, depois que eu fiz esse meu top 25, depois fiz um top 20, depois eu fiz um top 10, depois eu fiz um top 5 e cheguei num top 3, o Led Zeppelin foi até o final e praticamente, estatisticamente, eu não vou falar assim em termos de músicas individuais ou de álbuns individuais, não, isso eu não posso falar, mas de uma forma geral, o Led Zeppelin é a minha banda favorita. É a minha banda favorita, uma questão de estatística, tá? Logicamente, compete diretamente com o Deep Purple, compete diretamente com o Rick Wakeman, compete diretamente com o Yes, compete diretamente com o Pink Floyd. Com certeza, essas aí são as minhas bandas favoritas, mas por uma questão estatística, o Led Zeppelin é o número 1. Por quê? Porque o Led Zeppelin tem basicamente 9 ou 10 álbuns, aí depende, que alguns já acham que um álbum não é, o outro é, álbuns de estúdio muito bons. E o Led Zeppelin, todos os álbuns de estúdio são absolutamente impecáveis. É a única banda que eu conheço, a única banda. O Rick Wakeman fica para trás, o Pink Floyd fica para trás, o Yes fica para trás, o Deep Purple fica para trás. Por quê? Porque ele tem 10 álbuns impecáveis de ponta a ponta. Em que você bota para ouvir a primeira faixa, você é praticamente obrigado a ouvir até a última faixa do álbum. Não dá para você, não, essa música é fraca, pula. O que vai acontecer com alguns álbuns do Deep Purple, com alguns álbuns do Pink Floyd, né? Deep Purple tem alguns álbuns que eu nem gosto de ouvir, não ouço. Pink Floyd é a mesma coisa. O Yes, a mesma coisa. O Rick Wakeman, a mesma coisa. Só o Led Zeppelin você pode ouvir sem susto. Todos os álbuns dele. Todos os álbuns dele são impecáveis.
Aí vem aquela história, né, do pacto com o diabo, né? Vai lembrar daquele guitarrista famoso, né? Que fez na encruzilhada um pacto com o diabo e tal. E a gente vai pensar assim, não, a banda que sempre teve uma conexão visual e temática e abordagem com essa coisa do sobrenatural e com o Satanás, logicamente é o Black Sabbath. Lógico que é o Black Sabbath, né? Ele é pictoricamente, né, totalmente associado a esse culto, ao Black Sabbath, né? O Sabá negro, aquela coisa toda, a conexão dele em termos de temática, de narrativa, é completamente associada a isso. Porém, a banda que, na verdade, não tem uma conexão temática, objetiva, direta com isso, algumas músicas sim, mas não o geral, na maioria, é o Led Zeppelin. E todo mundo sabe, quem estuda um pouquinho da história da banda do Led Zeppelin, sabe que eles tinham uma atração muito forte pelo sobrenatural, por cultos satânicos, que fizeram homenagens, que fizeram muitas cerimônias, né? Todo mundo sabe isso. Isso aí não é segredo para ninguém. Qualquer um que é fã do Led Zeppelin sabe que, principalmente o Jim Page, o famoso guitarrista, eleito o melhor guitarrista do mundo durante, sei lá, mais de uma década, né? Jim Page até hoje, né, é uma referência como guitarrista. Sinceramente, eu acho que tem poucos que podem competir com ele, tá? Uma meia dúzia aí pode competir um pouquinho, mas ninguém supera ele. Superar, não. Competir, sim. O Jim Page tinha uma associação muito grande, tinha uma afinidade muito grande com esses cultos satânicos, essas coisas, né, de mau gosto, vamos falar a verdade, né? Coisas que não são muito adequadas. E eu também, não, pelo amor de Deus, estou longe disso, não curto, não acredito, não tenho nenhuma afinidade com isso. Mas uma coisa a gente tem que botar as barbas de molho, né? Como é que o Led Zeppelin conseguiu compor 10 álbuns ou 9 álbuns absolutamente impecáveis? Como é que saiu? Como é que uma banda sai no auge? Né? O Led Zeppelin parou no auge. Parou no auge. É uma coisa assim, muito impressionante, tá? Muito impressionante a performance. Se eu não me engano, o último álbum deles, que foi composto todo mundo junto, foi o In the Through of the Outdoor. Through the Outdoor, né? O Through the Outdoor é um álbum absolutamente impecável, se eu não me engano, de 1979. 1979. É um álbum incrível. É um álbum que carrega o rock de uma forma geral completo. Ele tem pegadas até de rock erudito, tem uma erudição muito forte, que Led Zeppelin sempre teve, né, gente? Porque às vezes a pessoa associa a erudição apenas à música clássica, mas não é isso, tá? A erudição no rock vai na busca de tudo que é anterior a eles, tá? De blues, de jazz, de rocks muito antigos, e o Led Zeppelin soube beber de todas essas fontes de uma maneira excepcional. Né? Tem pegadas dele que são realmente até meio clássicas, como o álbum oh meu Deus do céu, House of the Holy. O House of the Holy é um álbum que tem uma pegada erudita muito forte, música clássica. Mas os outros álbuns têm pegadas de rock de todos os tempos, de todas as épocas. Né? Essa coisa do Led Zeppelin que não se contém dentro dele, essa coisa do Led Zeppelin conseguir compor 9 ou 10 álbuns absolutamente impecáveis, todos eles muito bons. Né? Eu me lembro que nos anos 70 a gente tinha um pouco de medo de comprar um álbum novo e não gostar, porque naquela época a gente só podia ouvir o álbum todo se comprasse o álbum. Não tinha negócio de streaming. Né? Desculpa. E o Led Zeppelin era uma das bandas que eu comprava com mais tranquilidade os álbuns. Eu comecei a comprar o Led Zeppelin, se não me engano, foi no House of the Holy. Foi o primeiro que eu comprei quando estava saindo. Os anteriores eu comprei, já tinham saído, já eram conhecidos. Mas a partir do House of the Holy, eu comprei todos os outros álbuns seguintes de uma maneira muito tranquila. E o House of the Holy, se eu não me engano, é o número 4. É o Led Zeppelin 4 ou 5. Led Zeppelin 3, Led Zeppelin
O Led Zeppelin 4. Não é o House of the Holy, se não me engano, é o Led Zeppelin 5, é o quinto álbum do Led Zeppelin. Mas é um álbum espetacular. Então eu comecei no anterior, não comecei não. Eu comecei, o primeiro que eu comprei quando estava saindo foi o Led Zeppelin 4, né? Que é o que tem Stairway to Heaven, né? Aquela música, tal, que na verdade hoje em dia eu nem tenho muita paciência de ouvir, porque ela tocou tanto naquela época que eu fiquei meio de saco cheio dela. Mas o 1, o 2, o 3 são absolutamente maravilhosos. Eu comprei já sabendo que eu ia ouvir. Mas a partir do Led Zeppelin 4 eu comprei sem saber, exceto Stairway to Heaven, que eu já conhecia, eu já tinha ouvido no rádio e tal. Mas as outras músicas maravilhosas, até melhores do que Stairway to Heaven, estavam lá naquele álbum. E depois vem o House of the Holy, o Physical Graffiti, e Presence, e toda aquela coisa que incrível que veio depois. São 9 álbuns, né, gente? Fora o Coda, que tem gente que acha que o Coda faz parte, tem gente que acha que o Coda é uma coletânea e tal. Independente disso, são músicas novas, são músicas inéditas, né? Então, para mim, ele entra com um álbum de estúdio e eu acho ele sensacional. E a gente fica na dúvida, né? Será que houve alguma coisa de sobrenatural com o Led Zeppelin? Porque realmente é uma performance que não tem outra banda. Mesmo que você saia um pouco desse rock mais ortodoxo, esse rock mais elaborado, mais sofisticado, mais complexo, mais sonoro, né? Muito mais sonoro. Mesmo que você vá para outro estilo, você ainda vai ter dificuldade de encontrar uma banda que tenha essa performance. Eu até peço a vocês que nos comentários coloque. Você lembra de alguma banda anterior ao Led Zeppelin, ou mesmo posterior ao Led Zeppelin, que tenha uma performance de 9 ou 10 álbuns absolutamente impecáveis, inquestionáveis, em que todas as faixas sejam muito boas? Você conhece alguma? Eu não conheço. A banda que se aproxima mais ou menos no mesmo estilo, é o Deep Purple. E o Deep Purple tem irregularidades. Tem álbuns irregulares, tem faixas irregulares, né? Apesar de ter uns 10 álbuns assim realmente incríveis. Mas o Deep Purple tem mais de 20 álbuns. Então ele tem, dentro dos 20, ele tem 10. O Led Zeppelin não. O Led Zeppelin tem 10 e os 10 são impecáveis. Complicado isso, né, gente? Muito estranho mesmo. Eu aproveito para dizer para vocês o seguinte. Se você é um garoto, uma garota, tá na faixa dos seus 20, 30 anos, e você quer ouvir uma música de qualidade, vai lá pro seu streaming. Acabou o nosso vídeo aqui. Botou gostou, não gostou. Botou o hype. Hypou aí legal. Hype legal. Você vai no seu streaming e vai ouvir o Led Zeppelin. De preferência, ouça na ordem cronológica. Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4, House of the Holy. Vai ouvindo na sequência. E aí depois você coloca o seu comentário aqui para mim. O que você achou? Tá? É lógico que se você não está acostumado com o rock, você vai estranhar, não é sua praia, vai ter que abrir a sua mente, né? Agora, se você já gosta de rock e ouve o Led Zeppelin, eu queria saber qual é a sua opinião. Você concorda comigo que é um ponto fora da curva? O Led Zeppelin é um ponto fora da curva? Porque você tem o Deep Purple, você tem o Pink Floyd, você tem o Yes, você tem o Genesis, né? Que são bandas muito boas, excepcionais, mas que têm irregularidades, têm altos e baixos. O Led Zeppelin não tem irregularidade, não tem altos e baixos. Esquisito, né? Até a próxima.